Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então deixe o seu like e o seu comentário, isso faz uma enorme diferença, e comente também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Pegando carona nisso que falou o Serrão, nessa rede de interesses aí tão atrelada entre Congresso Nacional e Supremo, já tivemos a reação do Arthur Lira, o presidente da Câmara, em retaliação a essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, anunciou que destravou aquela PEC, proposta de emenda à Constituição, que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto da proposta, que vai à análise da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, proíbe decisões monocráticas de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis de atos de presidentes da República, da Câmara e do Senado. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, queremos ouvi-lo, deputado, sobre essa troca de ataques aí. De um lado, o Supremo barrando a execução das emendas impositivas e a resposta do Arthur Lira desengavetando a PEC. Olha, eu preciso dar contexto ao que está acontecendo, porque senão vai confundir a cabeça de muita gente. Porque a gente está num fogo cruzado em que gente ruim está fazendo a coisa certa. Então a gente precisa definir bem o que é o certo e o que é o ruim. E o seguinte, a função de um parlamentar, seja senador, seja deputado, até deputado estadual, é de legislar e vistoriar, fiscalizar o poder executivo. Essa é a função do deputado. O deputado não precisa, não é a sua função ficar fazendo obra nas suas cidades e direcionando recurso diretamente para projetos em loco, em regiões ou cidades e projetos locais. Essa não é a função constitucional de um deputado. No entanto, criou-se a ideia das emendas exatamente porque existe essa legitimidade, sim, que um deputado conhece melhor o seu meio, conhece melhor de onde ele vem. E o Poder Federal, não. E é engraçado que eles estão centralizando agora o sistema tributário exatamente no sentido contrário. Mas foi pacificada essa discussão de que o deputado, sim, conhece melhor o seu meio, de onde ele vem, e ele pode indicar Santa Casas, pode indicar para qual prefeitura vai recursos, para quais projetos, de uma maneira melhor, mais granular do que o Poder Executivo. Lembrando, o Poder Executivo ele só representa uma parcela da opinião pública. O Parlamento, ele representa toda a opinião pública. Ele é todo mundo ali representado, né? Claro que de acordo com alguns limites. Mas tem toda a gama de partidos e tem toda a gama de regionalismos. Muito bem. Então a emenda parlamentar ela surge para você ter governabilidade. Ela começa a ser usada como moeda de troca. Mas o que acontece? Ela perverte a função do deputado. O que mais tem hoje na Câmara e no Senado são deputados e representantes que buscam só as emendas. Não legislam, não têm opinião pública de nada, não fazem fiscalização do Poder Executivo. Eles são literalmente canalizadores de emendas e ficam ali na barganha junto aos ministérios, às autarquias que têm algum orçamento para disponibilizar para suas regiões. E é óbvio que eles usam isso para ganhos eleitorais. Isso é a máquina que o sustenta. Não é, como eles não têm opinião pública, como eles não têm relevância política, eles são meros canalizadores de recurso público que já é daquela região. Então, o que eu diria? A emenda parlamentar ela é uma perversão do sistema. No entanto, agora, então isso é ruim, emenda parlamentar é ruim. Então aí tem dois tipos de emenda parlamentar. Tem a emenda parlamentar boa, que é essa que foi passado como emenda constitucional, né, que tornamos constitucional que uma parcela das emendas, essas emendas impositivas, ou seja, os direcionamentos do deputado, sejam impositivos ao governo federal. Então vira aqui como sendo um orçamento travado em Constituição. Ele não pode mexer nisso, ele tem que fazer essa aplicação. Então, se o Flávio Dino bloqueia isso, na minha opinião, ele está cometendo um ato inconstitucional, porque, na minha visão, o Congresso é soberano com relação à Constituição.
Congresso, quando muda a Constituição, ninguém mais pode ir lá e desmudar, muito menos de uma maneira como está fazendo, monocrática. Lembrando, são 2 votações em Câmara, 2 votações em Senado. Não existe veto ou sanção presidencial, não existe veto ou sanção do STF. Acabou, mudou a Constituição. Então o Dino vai lá e muda isso. Então está errado nesse sentido. Aonde que o Dino está certo? O Dino está certo em pedir transparência das emendas PIX, que eles chamam, que essa não tinha transparência. E aí onde estava o grande problema. Agora, o que está se gerando, na minha opinião, é algo positivo. Por quê? Nós vemos que foi isso que mobilizou os deputados do Centrão e o próprio Lira a fazer a coisa certa, ou seja, a coisa errada, que são as emendas, estão gerando, estão motivando, engatilhando aqui a ação dos parlamentares que são majoritários. Lembrando, o Centrão tem metade do parlamento, é do Centrão, e fora alguma parcela da direita também. Então, o que acontece? Certamente, se aquilo está coeso em fazer ali um contraponto ou entrar em um embate junto ao STF, que assim seja, que seja esse o gatilho. Eu estou dando boas-vindas a esse entreveiro, a esse embate, porque espero que também o Lira honre a sua palavra, de que ir adiante com isso, porque estamos esperando a abertura de fazer uma reforma do judiciário, mínima que seja. Existe uma lista enorme de coisas a serem mudadas no STF. Não só no STF, mas em todo o sistema judiciário. Enorme essa lista. Eu e o Serrão cobrimos uma parte pequena durante 1 hora de programa, ou mais, 2 horas de programa, né, Serrão? Então, é uma lista bem extensa. Mas se houver uma abertura para fazer algumas mudanças, já é um bom sinal. É um sinal de vida do Congresso. E lembrando, toda democracia representativa, todas elas, que hoje são países que nós consideramos desenvolvidos, países livres, foi através do reforço dos seus congressos, através do reforço dos seus parlamentos. Não foi através do reforço do judiciário, nem foi através do reforço do executivo. Então, é o contrário, é os parlamentos que ganham força nos últimos 200, 300 anos. É isso que torna o país desenvolvido. Finalmente, talvez por uma motivação espúria, nós consigamos ter uma abertura para algo virtuoso. Assim espero. Vamos ver se as lideranças aí não estão de novo jogando o toma lá da cá, criando um impasse só para depois negociar esse impasse a um preço mais alto no momento seguinte. Vamos ver, vamos torcer e vamos cobrar. E olha, um outro lance que tivemos também nessa disputa, o Constante, de passar rapidinho, olha só, foi que, segundo a coluna Radar da revista Veja, os aliados de Arthur Lira, irritados com a decisão do ministro Flávio Dino, agora querem revidar e reunir dados do que foi feito com as emendas parlamentares durante a gestão de Dino como governador do Maranhão. Eles também planejam compilar num dossiê o destino das emendas do PT durante a atual gestão Lula. Fala, Constante. Brown, eu sou time Lira desde criancinha nessa briga, nesse embate. O deputado deu uma aula e eu fico feliz em saber que ela foi ao encontro do que eu disse na minha live mais cedo hoje. Eu falei coisas muito parecidas de forma diferente. Minha opinião é a seguinte, né? Esse Congresso é ruim. A gente queria que ele fosse muito diferente, a gente queria que tivesse muito mais deputado como o próprio Luiz Felipe e menos deputados de um centrão fisiológico meio quenga de bordel de estrada. Dito isso, está bem representada a população. Eu não acredito, infelizmente, que a imensa maioria do povo brasileiro sejam pessoas mais idealistas, honestas, sérias. Tem muita gente que, se a oportunidade aparecer, gosta do jeitinho, gosta do caminho fácil. Então, o Congresso tem ali a turma do oportunismo, dos interesses mais mesquinhos, comezinhos e míopes, né? Mas tudo bem, é mais ou menos assim que funciona, a gente já sabe. Se está ruim com esse Congresso do Centrão Fisiológico, muito pior sem ele, muito pior quando o Executivo faz um conchavo com o Judiciário e atropela o Congresso, tornando-o desnecessário. Vira lá uma peça decorativa cara, de 10, 11 bilhões por ano, mas um efeito de decoração ali na estante, né? A Venezuela, que não é um país, até tinha riqueza e tudo, mas é um poço de petróleo em formato de nação. A Venezuela não tinha o Centrão Fisiológico, não tem mais Congresso, né? O Judiciário tem lá a Gleisi Hoffmann, do Maduro,
tocando. Então, acabou o Congresso. Não precisa mais do Congresso. Então, se está ruim e a gente critica o Lira e companhia assim, pior sem isso. É exatamente a mesma forma de raciocinar da época da Dilma, que estava destruindo o país, e quem estava ali como um obstáculo ao projeto totalitário do PT? Um Eduardo Cunha. Por nobreza? Por ter idealismo? Por ser um grande defensor da liberdade e ter a Carta Magna impressa na sua estante? Não, porque ele tinha lá os interesses dele, entendeu? Então, se a gente for honesto, a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Até mesmo a Carta Magna que eu mencionei, se for estudar a história, tinha alguns lá que sabiam o que estavam defendendo mais por princípio. Mas tinha um monte de nobre ali incomodado com o poder abusivo do rei, ponto. Está apertando no meu calo, né? E está me incomodando. Então toma aqui umas regras que a gente tem que negociar, porque não vai poder ser assim. E muitos fatores econômicos. Então, de novo, é assim que as salsichas são feitas. Agora, a gente tem que tentar canalizar isso para algo que melhore o sistema político e a coisa pública, a representação do povo ali. Então, os parlamentares eleitos, em que pese vários que a gente fica questionando como, né? E aí tem todo um problema da reforma política, dos caciques, de fundo partidário, um monte de coisa que não vem ao caso falar, a ausência de voto distrital. Mas vamos lá, em que pese, eles tiveram votos. Existe alguma accountability, eles podem ser depostos. Eles podem ser retirados no recall que a gente tem, que deveria ser recall mesmo, mas é de 4 em 4 anos, mas eles podem ser tirados. Agora, o Barroso ninguém tira. O Alexandre de Moraes está difícil. Então, é muito pior do que o parlamentar do Centrão Fisiológico. É o Flávio Dino, que o Lula se orgulha de ter colocado um comunista no Supremo, fazendo conchavo com o PSOL, é um partideco de extrema esquerda. Então, o PSOL faz a provocação pela DIN, a mídia vende como uma busca de transparência, demonizam o Lira e um bando de alienado cai nessa narrativa. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Em reação ao STF, Câmara debate restringir liminares de ministro da Corte. Mobilização vem após Flávio Dino suspender a execução de emendas parlamentares. Lideranças na Câmara dos Deputados estão discutindo nos bastidores formas de limitar o poder do Supremo Tribunal Federal após o ministro Flávio Dino suspender a execução de emendas parlamentares na noite desta última quarta-feira. Duas medidas principais no radar. A primeira é retomar a discussão sobre a PEC 8/2021, que visa limitar decisões monocráticas no STF. A proposta já foi aprovada pelo Senado em novembro de 2023 e aguarda deliberação na Câmara. Outro projeto em análise é o 364023, que regulamenta o regime jurídico das ações de controle concentrado no STF, o que impactaria a tramitação de ações diretas de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratórias de constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental, instrumentos utilizados pelos ministros do STF para influenciar a atividade política. O processo estabelece, por exemplo, critérios para a concessão de liminares pelo STF. Entre as regras propostas estão a obrigatoriedade da Corte justificar a análise de pedidos cautelares, a necessidade de referendar decisões monocráticas na primeira sessão subsequente e a exigência de que o relator fundamente suas decisões com base no entendimento do plenário do STF. Resta saber se vão dificultar, se o Pacheco vai botar essa pauta como prioridade, ele, o Lira, para aprovar, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.